Irmãos, em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para dar sequência a este trabalho de evangelização. E para tal, eu peço a Deus muita sabedoria e discernimento e principalmente que Ele permita que essa mensagem atinja a todos os lares, convertendo e edificando a todos. É o que peço em nome de Jesus. Eu tenho observado a palavra de Deus com muita atenção e muitas vezes parece que me torno um tanto polêmico, aparentemente, lógico, devido a algumas mensagens que são transmitidas de um modo mais ou menos relaxado e deixa a entender aos leigos e indoutos como verdadeiramente esta palavra foi ministrada pelo cidadão que tinha autoridade para tal. Então eu pergunto, como agir de conformidade com os desígnios de Deus, obedecendo aos poderes superiores, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, que diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Entendemos então que seja qual for a ordem dada por essas autoridades, deverão ser obedecidas. Porém, analisemos mais detalhadamente esse nosso entendimento primário. Nós sabemos que a maior parte dos países tem liberdade religiosa e não impedem as pessoas de acreditarem nos seus deuses, sejam eles quais forem. Mas sabemos também que existem regimes ateístas que se opõem totalmente a Deus, aqui se tratando especificamente ao cristianismo, e punem com crueldade àqueles que pregam a palavra de Deus. Vamos nos perguntar: será que o apóstolo Paulo estava se referindo a esses regimes? Se obedecermos a esses regimes, não estaremos em total desacordo com os ditames de Deus e, consequentemente, em pecado? Bem, ao estudarmos as Escrituras Sagradas, observamos que da era da lei até a era da graça, Deus não disse ao homem explicitamente para obedecer quaisquer regimes no poder. Na era da lei, o faraó era o governante. Qual foi o tratamento que Deus reservou para ele? As pragas, a morte dos primogênitos egípcios, a morte dos guerreiros egípcios na travessia do Mar Vermelho e propiciando uma travessia com êxito dos israelitas. Todo governante do mal, na era da lei,
foram destruídos por Deus, a exemplo de Saul, Acabe, Senaqueribe e tantos outros. Na era da graça, por que Jesus raramente pregava na sinagoga? Porque o regime religioso e os escribas e fariseus ditavam normas nas sinagogas, inclusive impedindo a entrada de mulheres, crianças e escravos. E Jesus, como veio para salvar a humanidade, ministrava a salvação a todos, inclusive aos seus algozes, escribas e fariseus. Por isso, dava prioridade às pregações nos montes e no mar da Galileia. Então, começamos a entender que o apóstolo Paulo está querendo nos deixar claro e corroborando com as palavras do salmista no Salmo 115, verso 16, que diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Isto quer dizer que a pessoa humana recebeu o poder de Deus sobre aquilo que estava na terra e pertencia ao reino terreno e temporal. Mas o que se relaciona com o céu e o reino eterno está sob a autoridade exclusiva do Senhor do céu. Moisés, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, registra o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Mais uma vez, vemos que apenas é concedido ao homem o governo externo. Pedro diz em Atos capítulo 5, versículo 29, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Então, com essa fala, eles restringem o poder secular. Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 6, versículo 22, ele também registra: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. No livro de Esther, temos dois maravilhosos testemunhos. A rainha Vasti, quando recusou-se a se apresentar perante o rei, entendendo que iria se expor ao ridículo perante a corte. E a rainha Esther, já esposa do rei Assuero, quando ousou apresentar-se em nome da nação perante o rei, sem que tivesse sido chamada. O que o apóstolo Paulo e os demais homens de Deus nos ensinam é que devemos obedecer e estarmos sujeitos às autoridades, mas não às corruptas e ateias, e sim aquelas que dirigem as nações com o devido zelo, com o devido respeito e com a devida dignidade, ditando normas ao homem, contudo, obedecendo às leis ditadas por Deus. Se você ou eu
executamos ordens que divergem aos desígnios de Deus, então estamos em pecado e crucificando novamente a Cristo. Seja quem for o mandante, seu pai, sua mãe, seu pastor, seu patrão, o presidente da sua nação, não executem ordens que divergem aos desígnios de Deus. É essa, então, a determinação de Deus para a sua e para a minha vida. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todos os males. Que o Senhor continue nos alimentando com a sua palavra, nos concedendo discernimento e sabedoria, e que essa palavra edifique a todos os lares. É o que pedimos encarecidamente, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir.